Olá pessoal, boa noite. Estamos aguardando um minutinho aqui até pessoas entrarem, começarem a entrar. É um prazer tê-los aqui nesse início de noite, onde falaremos sobre intraempreendedorismo e como a liderança pode tratar da melhor forma possível, né, esse senso de dono, esse intraempreendedorismo que tanto faz bem para a saúde da empresa, né? Então, nós vamos aguardar só mais um pouquinho para darmos início. Ana, você está me ouvindo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Hoje nós temos um convidado especial que vai falar sobre empreendedorismo, né? O tema Minha Equipe Empreendedora, e vai nos passar assim, dicas de como despertar o espírito intraempreendedor do time, né? Da sua equipe. Isso é um tema bem interessante e que vem a calhar nesse momento que nós estamos de trabalho home office. E nós temos então aí, teremos a presença de Thomas Albach. Thomas, que é consultor, palestrante, facilitador especializado em liderança de alto impacto e transformação digital. Eu quero pedir o Thomas para entrar aí, por favor. Ah, sim, travou a sua internet, Ana? A minha tá bom. Ah, ok. Voltou aí. Excelente. Então vamos lá. Thomas, a hora que você quiser, você pode entrar. Thomas? Então vamos lá. Enquanto o Thomas entra, gostaria de dar algumas palavrinhas aqui sobre essa live. Eu vejo com uma importância muito grande essa percepção do líder, da sua equipe nesse momento em que nós estamos à distância, trabalho à distância, essa percepção e também o envolvimento cada vez maior desse líder para que todos os trabalhos aconteçam de forma harmônica e que traga os melhores resultados possíveis. Então, eu quero trazer aí o especialista, o Thomas, que já vai entrar aqui. Então, vamos lá, Thomas. Acho que agora dá. Pronto. Agora sim, Boa Thomas. noite, Tudo bem? Gilvan. Boa noite. Muito grato aí por estar aqui dando essas instruções, né? Trazendo essas informações úteis para a turma. E falar também que o Thomas é meu colega lá no Sebrae, estamos juntos lá na cultura empreendedora, então ele tem uma bagagem muito grande sobre esse tema e também sobre o tema de liderança, ele como consultor, palestrante, facilitador, como eu disse, né, especializado em liderança. Então ninguém mais do que ele para nos trazer essas boas informações e um conteúdo importante para que a gente possa conduzir melhor a nossa equipe. Então, Thomas, é isso aí, a bola é com você e eu já gostaria de fazer uma pergunta. Como coach, eu sou perguntador, eu quero te fazer uma pergunta. Então, o que que você vem trazer para a gente nessa live de hoje? Quais os temas? Bom, Gilvan, primeiro eu te agradeço o convite de poder participar aqui com você essa tarde de terça-feira, feriado, né? E a gente poder trazer um pouco de conteúdo, experiência que a gente acumulou ao longo dessa vida profissional
lidando equipes de 1 a 150 pessoas no mesmo local e quase 250 em locais dispersos, inclusive com países diferentes. Então, ah, é uma coisa que me fascina, né? Trabalho em equipe, o ser humano é, por natureza, um ser social. E esse isolamento que nós estamos vivendo está sendo um teste de capacidade de adaptação a essas novas ferramentas, né? E esses novos modos da gente se comunicar, da gente se conectar. E as pessoas que exercem papéis de liderança, sejam elas empresários, donos de negócios, gerentes contratados, profissionais liberais, enfim, tem um desafio muito grande para conseguir despertar esse intraempreendedorismo dos funcionários deles, né? Porque o Sim. engajamento da equipe é o que realmente traz os resultados no final das contas. Evidente que toda a estratégia, todo o conhecimento, todo o planejamento que é feito pela liderança é um papel fundamental, sem o qual o resultado, com certeza, não viria ou viria, talvez, de uma maneira diferente do esperado. Mas se a equipe não estiver junto, Giovanna, a coisa tende a não acontecer. Então, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é um pouco da experiência que eu acumulei aí nesses 30 e tantos anos de experiência aí, trabalhando em ambientes da iniciativa privada, do setor público, do terceiro setor também, aqui no Brasil, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, e poder também navegar um pouquinho entre as multinacionais, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, e também famílias, empresas familiares, e aí eu mesmo como líder de processos nos meus negócios, nas minhas atividades. Então, o Uhum. que eu vejo de cara? O primeiro ponto é que a equipe é o espelho do líder. É o espelho do líder. Quer queira ou quer não, esse é um ponto ao qual a gente precisa se dobrar, porque o comportamento que a equipe tem é reflexo do comportamento que eu apresento enquanto líder perante eles, perante os fornecedores, perante os clientes, perante prestadores de serviço e por aí vai. E um grande desafio é o seguinte: qual é o ambiente que eu construo na minha organização? É um ambiente de confiança? Ou é um ambiente de tensão? Um ambiente de pressão? Isso tudo afeta muito como a equipe funciona. Para começar, que uma boa parcela das pessoas que trabalham nas empresas, né, vieram de uma formação acadêmica e cultural do emprego, né? A gente tem lá a nossa carga horária, a gente está lá para trabalhar dentro daquele horário e depois acabou, tal, vou viver minha vida e não tem nada errado com isso, está tudo certo, é o que, né, a sociedade nos oferece hoje. Mas dentro desse contexto, as pessoas, quando começam a ter iniciativas para testar algumas coisas, muitas vezes elas são questionadas pelas lideranças. Como é que está fazendo isso? Por que você não me perguntou antes? E aí vem aquela pergunta: será que o líder pratica a escuta ativa das suas equipes? Que eu Uhum. tenho percebido nas relações humanas como um todo, tá? Tanto no ambiente familiar, no ambiente social, especialmente no ambiente profissional, a comunicação é um dos grandes gargalos que as organizações têm para conseguirem alcançar os seus resultados. E aí, quando o líder não se dá ao trabalho de ouvir as equipes, e ouvir sem preconceitos, né, sem pré-julgamentos, ouvir atentamente o que a equipe está trazendo e criando um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam falar o que realmente percebem, observam, sem terem medo de serem criticadas, de serem reprimidas. Isso tudo faz parte de um processo de construir esse ambiente da confiança. Uhum. E dentro da construção desse ambiente de confiança, isso é uma coisa que é prática do dia a dia, tá, Giovana? Não tem mágica, não. Não tem pílulazinha, não. Amanhã vou ligar o switch, vou tomar a pílula da comunicação, entendeu? E aí eu começo. É evidente que a gente tem um processo, né, de construção desse ambiente da confiança com as nossas equipes que leva um tempo. Porque nesse tempo que a gente vem trabalhando com eles, a gente criou o ambiente, seja ele qual for, eu não tenho como avaliar as pessoas que estão nos seguindo, né? Mas elas certamente saberão como é que a gente consegue
criar um momento de diálogo e de construção de ideias que, inclusive, podem gerar alguns conflitos. Eu digo conflitos das ideias, não os conflitos pessoais, né? Mas visões diferentes em cima de um determinado assunto, de uma maneira de como apresentar um determinado produto, de uma maneira de como atender um determinado cliente, enfim, de como fazer ou executar uma determinada tarefa e por aí vai. Agora, à medida em que o líder consegue abrir tempo para conversar com suas equipes e criar esse ambiente em que elas podem falar e podem ser ouvidas e percebem que são ouvidas de uma maneira verdadeira, elas começam a criar um senso de pertencimento à organização. E esse senso de pertencimento, ele favorece muito o comprometimento que o funcionário terá com a atividade que precisa ser realizada. Pensa só agora, nesse momento dessa transição toda que nós estamos vivendo, né? As empresas que trabalhavam normalmente, faziam atendimento presencial com seus clientes, agora tiveram que, muitas delas, suspender por completo as suas atividades, outras tiveram que adaptar elas, né? Essas empresas aí de primeira necessidade tiveram que adaptar suas operações para poder fazer frente a essas novas, o novo protocolo de segurança, né? Implementado pela Covid. Mas isso tudo alterou consideravelmente o ambiente de trabalho, a maneira de se trabalhar, a maneira de se comunicar. E muitas empresas hoje estão precisando, inclusive, fazer esse atendimento, especialmente as empresas que prestam serviços, de uma maneira remota. Então, para a gente conseguir fazer esse engajamento, a comunicação é um fator essencial, um fator que precisa acontecer com frequência, diariamente, né? De manhã, no final do dia, para a gente conseguir realmente criar um canal de comunicação muito claro e ter certeza do que está acontecendo. Porque, eu te digo, as pessoas, muitas vezes, os funcionários não sabem, não entendem o que se espera deles. Não tem clareza sobre o que se espera deles. Não é? E aí tem um outro questão. Será que as pessoas têm um ambiente para compartilhar o conhecimento que elas têm? Por mais simples que seja a função da pessoa, ela traz uma experiência de vida, ela traz um conhecimento que pode somar em muito no processo da organização. Agora, ela se sente confortável para compartilhar isso? Eu, enquanto líder, dou espaço para que ela se manifeste? E como é que eu estimulo essa comunicação entre eles? Que eu observo nas minhas consultorias, especialmente nas micro e pequenas empresas, que muitas vezes, né, são atos de muito heroísmo, sabe? A pessoa que teve uma ideia, foi lá, batalhou. Muitos dos micro e pequenos empreendedores têm pouca instrução técnica, né, de gestão, poucos deles, eles vão lá na raça, no feeling, vão buscar informações e vão com a cara e com a coragem e constroem muitas vezes impérios, né? Mas às vezes essa construção ela carece de algumas técnicas de relações humanas, de planejamento, de gestão de pessoas, que podem acabar influenciando no engajamento e na predisposição do funcionário participar efetivamente do negócio com aquele senso de dono, que eu faço parte disso aqui. Né? Então, a pergunta vai para muitos dos empresários que estão aí acompanhando a gente: como é que é na sua empresa? Como é que é no seu negócio? Existe a chamada cultura do silêncio? Onde o funcionário prefere ficar na dele, não fala, não se manifesta para evitar qualquer tipo de desconforto? Isso, Thomas. E eu vejo, aliás, eu quero pedir para os participantes dessa live para pressionarem um coraçãozinho aí, para aumentar a relevância dessa live. Quem puder mandar um aviãozinho, um direct para os seus contatos que possam se interessar nesse tema de como despertar o espírito empreendedor, né, do seu time remotamente, que é um grande desafio hoje. Despertar esse espírito empreendedor já é um desafio presencialmente. Então, remotamente, aumenta ainda mais esse desafio. E aí eu quero também pedir você, Thomas, para falar um pouco para a gente o que é o intraempreendedorismo. Olha, o intraempreendedorismo é uma posição muito interessante onde uma pessoa que tem aquele ímpeto de fazer as coisas acontecerem, né,
que é a natureza típica do empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que tem uma, né, tem uma ideia, vê um problema, acha uma solução para o problema e dá um jeito de fazer isso acontecer e, e se transformar em realidade. Agora, o empreendedor é aquele que assume todo o risco do processo. Né? Ele assume o que a gente chama, né, do ônus e o bônus do processo. Né? Então, ele assume o risco, mas também, quando a coisa dá certo, ele acaba sendo beneficiado com os resultados colhidos. O intraempreendedor, por sua vez, é uma pessoa que trabalha tipicamente numa organização, seja ela com fins ou sem fins lucrativos, mas está inserido dentro de uma organização onde ele está sujeito a algumas regras e algumas normas. Uhum. Agora, dentro dessa organização e desse ambiente de regras e normas, ele tem condições plenas, sim, de ver que tem coisa que ele pode fazer, que ele dá conta de fazer, problemas que ele pode resolver, ir lá e tomar atitude e fazer. Então, basicamente, eu estava assistindo um vídeo do Geraldo Rufino, que é um grande palestrante que tem por aí, né? E estava dizendo que assim, muito empreendedor é uma posição muito cômoda, porque você só tem ativos, né? Você tem a estrutura toda pronta, você tem toda uma rede já posta para você, mas você não tem o passivo, você não tem o risco, você não tem, né, toda a obrigação trabalhista e coisa e tal. Então, a posição de intraempreendedor é uma posição bastante interessante do ponto de vista de estratégia de quem tem essa vontade, que tem essa gana de fazer as coisas. Agora, é claro que aí voltamos à questão do líder. O líder, ele permite que as pessoas tenham iniciativa? Ou é daquele perfil, você não é pago para pensar, você é pago para fazer? E olha, gente, nós estamos em 2020, mas a gente ainda escuta isso. A gente ainda escuta isso. E tem o profissional, e tem o profissional também que fala, eu não sou pago para fazer isso, né? Infelizmente ainda existe esse tipo de conversa, né? E tem uma pergunta da Flávia, Thomas, que é, esse perfil de intraempreendedor está ligado ao mindset da pessoa? Com certeza, Flávia, com certeza. Veja, a pessoa que se incomoda com as coisas que não funcionam, ela fica irrequieta, ela não dá conta de ficar parada e vendo a coisa, sabe, o trem descarrilhar, literalmente. Uhum. Então, é uma questão de atitude mental mesmo, é uma questão comportamental, de proatividade, de fazer as coisas acontecerem. Uhum. E aí a gente volta para o nosso líder, que obviamente tem a sua responsabilidade direta ou indireta na formação da equipe. Porque a equipe que trabalha com ele, em algum momento, teve o aval dele para poder começar a trabalhar. Então, como é que foi o processo de recrutamento? Como é que foi o processo de seleção dessa pessoa? Como é que essa pessoa foi orientada sobre os valores e o propósito daquela organização na qual ela está se candidatando a trabalhar? Para ver se aquilo tem a ver com ela. E esse é um dos pilares que eu acredito muito que ajuda no engajamento das equipes, é compreenderem para que a organização serve. A organização serve para muito mais do que fazer dinheiro e trazer lucro no final do mês. Muito mais. Muito mais. Você falou... perdão, Thomas, você inclusive falou um pouco antes sobre propósito da organização, né? Então, pois é. Muitas vezes nós vemos os profissionais que não sabem exatamente onde a organização quer chegar, não conhecem a missão, a visão, e daí muitas vezes fica perdido, né? Sem saber o que ele deve fazer para ajudar a organização a alcançar seus objetivos, né? De novo, o reflexo da comunicação falha. Então, gente, é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complicado, né? A gente conseguir externar, falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente propõe, né? O empresário, o empreendedor, a hora que montou o seu negócio, para que ele montou aquilo? Muitas vezes, você tem muitos negócios que foram criados por necessidade, sim. Mas nem por isso
ele não tem um propósito maior por trás que ajudar a resolver o problema de alguém. E ajudar para que essas pessoas que consomem os seus serviços ou os seus produtos consigam viver melhor. E esse é um dos papéis principais que qualquer organização tem, enquanto um ente social. Tanto é que o documento que formaliza a existência de uma empresa é um contrato social. Qual é o serviço que eu presto para a sociedade? Então, a hora que o funcionário, né, tem a oportunidade de compreender qual é que é a razão por trás disso, você vai no comércio ali, uma loja de sapatos. Ah, meu negócio é vender sapatos. Gente, é muito mais do que vender sapatos. É vender saúde, é vender bem-estar, é vender autoestima, é vender segurança. Não é? Então, a hora que o funcionário começa a compreender essas sutilezas, ele passa a ter uma visão um pouco mais ampla. E quais são os valores que o proprietário do negócio tem na prestação do seu serviço, ou na entrega, ou na produção do bem ou produto que ele oferece para o mercado. Que o funcionário consiga compreender o que está por trás disso, e não que ele entra lá simplesmente como um robô mecânico, ele vai lá, veste o uniforme, faz lá a rotina que ele tem que fazer e vai embora e acabou. Gente, isso existe muito, só que não contribui nem para o crescimento do indivíduo, do trabalhador, e muito menos para a empresa e a organização como um todo. Então, o estilo de liderança é um papel importante, né, que o líder precisa olhar, e aí a gente entra na seara do autoconhecimento, onde você, como coach, tem um papel fundamental de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Porque a gente está naquela rotina no dia a dia, corre para cá, corre para lá, é conta para pagar, é coisa para resolver, é compromisso que tem que atender. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa parar um tempo para poder pensar um pouquinho nas coisas que a gente faz e por que a gente faz elas. Então, à medida em que eu começo a me enxergar no meu papel de liderança, como é que é? Eu sou um líder coercitivo, eu mando, sou durão, vai lá fazer isso, eu só dou ordens, né? A comunicação é unidirecional, eu não dou a chance dos funcionários falarem, não escuto eles, e por conta disso tenho uma visão muito limitada de alternativas para resolver determinado problema. Não é? Ou eu sou um líder democrático. Tudo bem, vamos dar um jeito, tal, que tem, veja, tem momentos e tem momentos para cada um, tem momentos em que a gente precisa realmente ter uma postura mais ativa, né? O estudo da liderança situacional que fala sobre isso, mas eu sou um líder autoritário, eu mando aqui, ninguém fala nada, eu mando, vocês obedecem, acabou, não tem conversa. Ou eu sou um líder paternal, aquele, não, vem cá, vamos conversar, e a coisa não desenvolve. Então, tem vários perfis, né? Tem o líder treinador, que tem esse perfil de estar acompanhando a equipe, ajudando, mostrando a maneira como ele aprendeu a fazer, mas está aberto, inclusive, a ver uma nova possibilidade de como desenvolver uma determinada tarefa, uma atividade que pode gerar mais valor para o cliente, que pode, inclusive, encurtar o processo de entrega do produto ou do bem. Tem aquele o chefe, né? Vou até falar a palavra chefe, porque é o cara que é o centralizador. Eu tenho poder, eu tenho domínio de tudo e eu não abro para ninguém, porque eu não confio nas pessoas. E aí ele mesmo passa a ser o freio do crescimento e da expansão dele, além dele contribuir para um ambiente tenso dentro da organização. Né? Sim, então, Thomas. cultura E você falando, né, dos tipos de lideranças, né, e um assunto bem pertinente também, e assim, de todos os estilos de liderança que tem, né, que são mais praticados, qual deles que possibilita a liderança despertar nos profissionais esse espírito empreendedor? Qual deles que mais favorece para despertar nesses profissionais o espírito empreendedor? Porque muitas vezes a gente percebe que o líder, ele é empreendedor, mas ele não consegue passar. Ele é intraempreendedor, mas ele não consegue passar para a sua equipe. Por outro lado, muitas vezes o líder não tem o espírito empreendedor e tem vários funcionários, vários profissionais que têm, e o líder, às vezes, ele não deixa esses profissionais
se esses profissionais performarem, né, desenvolverem um Sim. trabalho com esse espírito empreendedor. Então, como que isso se dá na organização? Qual que é a melhor forma de equacionar isso? Essa é uma boa pergunta, Gilvan. Perceba que existe uma série de variáveis e não tem uma receita padrão. Cada caso é um caso. Eu volto a dizer, começa com a cultura da empresa. Começa a cultura da empresa. A cultura da empresa, por sua vez, ela já influencia na maneira em que as lideranças se posicionam perante as suas equipes, baseado da maneira como eles são liderados pelos empresários, pelos donos, pelos presidentes, pelos CEOs, enfim, né, pelos gerentes, diretores e por aí vai. Então é um efeito cascata. E a gente volta na questão do propósito, na missão, visão e os valores da empresa. Quando uma empresa tem essa clareza sobre a importância de trabalhar com qualidade, a importância de trabalhar num ambiente aberto, onde haja comunicação bidirecional, onde a gente fala e a gente também escuta, onde a gente tem a oportunidade de testar. Não é? Por exemplo, a gente vive no mundo ocidental e no Brasil, isso é muito forte, uma aversão ao erro que é gigantesca. Isso tem, tem seu fundamento, evidentemente, que o erro é uma coisa que não que as pessoas, né, que a gente deve evitar, mas é a partir do erro que a gente consegue aprender caminhos novos para fazer as coisas. Sim, sim. E o que eu tenho percebido na minha andança, na minha vida, é os ambientes em que o erro não é tolerado, a inovação não existe. Ou existe muito pouco, né? Muito aquém do que é necessário na dinâmica de mudança que o mundo vem vivendo. Então, você vai me perguntar, respondendo objetivamente a sua pergunta com relação ao perfil do líder, Gilvan, tem momentos e tem momentos, sabe? Depende muito da maturidade da equipe que eu tenho. Por exemplo, se eu estou começando um projeto novo, tem uma equipe que está sendo composta agora, onde as pessoas ainda estão interagindo, eu preciso ter uma liderança de muito diálogo, de muita conversa, mas ao mesmo tempo com assertividade, com direcionamento para a coisa entrar num ritmo. Se eu já estou num ambiente onde a minha equipe já é uma equipe madura, que ela tem autonomia, sabem fazer as coisas, e a gente já tem um nível de confiança, eu posso ter uma postura um pouco mais tranquila e deixá-los mais à vontade. Mas, obviamente, eu tenho que ter meus pontos de checagem para ter certeza de que a gente está e que a equipe está andando na direção certa. Em momentos de crise, muitas vezes, eu preciso tomar as rédeas da situação. Vou te citar um exemplo. Logo que eu vim para Minas Gerais, eu sou de São Paulo, capital originalmente, eu vim para Minas Gerais em 2005, vim trabalhar no empreendimento hoteleiro em Auma. E a gente estava, era final de semana, o hotel estava lotado, era um hotel que tinha um grande lago de pesca e solte também, e uma operação de restaurante, uma operação de lazer, cavalgada, enfim, tinha um famoso day use que chamam, né, tecnicamente. Sim. E a gente estava com o empreendimento lotado, cheio de gente, e num determinado momento acabou a luz, o sistema caiu. E isso foi às 2 e pouco da tarde, momento em que as pessoas iam começar a fazer o check-out e ir embora. Uhum. E aí? Caiu o sistema, como é que eu vou fazer para cobrar esse pessoal? Então não teve jeito, eu tive que juntar a turma toda, o pessoal pega em todas as comandas, organizam elas por centenas, depois a gente organiza elas por dezenas, que as comandas são todas numeradas, a gente, vamos separar de 0 a 100 uma fila, de 101 a 200, e a gente conseguiu com isso organizar as comandas e aí fazer o casamento com a comanda para cada cliente, de modo que não houvesse uma quebra de caixa e, felizmente, nós tivemos a velocidade o suficiente para conseguir evitar que se formasse fila de check-out, porque ainda não tínhamos fechado o negócio. Mas, nesse momento, o líder tem que tomar as rédeas, tem que ser
em determinado momento até um pouco autoritário, né? Definir, olha, agora você vai fazer isso, isso. Sei lá, pega fogo numa máquina, por exemplo. Aqui, vamos conversar o que nós vamos fazer agora. Não, meu amigo, você vai pegar o extintor e vamos botar lá e chama o corpo de bombeiros. Não tem conversa. Então, tem momentos e tem situações onde a gente adota estilos diferentes. Isso, Agora, Thomas. E você falou aí também sobre essa capacidade do líder, né, de passar as tarefas para as equipes, né, e de monitorar. sim, Né? Me ocorreu aqui o poder da delegação bem feita, né, o processo de sim. delegação bem feito à equipe, né? Nesse momento que nós estamos de trabalho remoto, né, qual que é a melhor forma de delegar atividades para a equipe para garantir que aquelas atividades vão ser feitas a contento e que os objetivos sejam alcançados? Olha, eu entendo que tudo começa com um bom momento de comunicação. E aí, até uma das ferramentas que eu queria trazer aí né, os nossos seguidores aqui da live, é o que hoje, dentro do conceito das metodologias ágeis, tem se chamado de Scrum. O Scrum é um momento que vem do esporte, né? Os jogadores se juntam e em pouco tempo eles dialogam e dão um jeito para resolver um determinado problema. E Uhum. essa técnica, hoje, ela está sendo muito empregada em reuniões de manhã, por exemplo, que muitas vezes, inclusive, são feitas a pé. A pé não, de pé, desculpa. De pé. Onde se junta a equipe, 15 minutos, você fala, olha, o que nós precisamos fazer hoje, o que será feito hoje, o que já estamos fazendo e o que precisa de ajuda, né? Onde é que vocês precisam de ajuda? E abre o dia assim, fecha essa reunião, que normalmente não dura mais que 10, 15 minutos, com algum momento de motivação, né, para elevar a energia, para elevar o clima. E no final do dia a gente volta para fazer um balanço, conversar, para ver como é que é. O processo da delegação, obviamente, ele requer uma avaliação da atividade a ser realizada e o preparo e a experiência de quem for realizá-la para ver se são compatíveis. Porque se eu for delegar uma atividade que é complexa, dificultosa, para a pessoa que talvez não tenha experiência, eu preciso acompanhá-lo bem, eu preciso orientá-lo bem, eu preciso mostrar para ele, eu preciso conversar muito com ele, ouvir dele como é que ele está pensando em fazer, né? Poder propor algumas situações adversas para ver como é que ele caminha nessa adversidade e está fazendo pontos de referência. Em que momento ele vai voltar comigo e falar, olha, conseguiu fazer o contato? Legal. Agora o que você vai fazer? Ah, vou separar a mercadoria para fazer a entrega. Tá, legal, fechou? Conferiu? Como é que está o preço? Tal, você combinou o preço com ele? Né? Então tem um processo de muito diálogo entre o líder e o liderado para que isso aconteça de uma maneira qualitativa. E é claro que à medida que o liderado vai exercitando aquela atividade, ele vai descobrindo maneiras de conseguir melhorar, de fazer mais rápido, de fazer mais fácil, com menos esforço e por aí vai. Uhum. E, Mas eu volto a dizer, Gilvan, sim. deixa eu aproveitar aqui e navegar para um outro vertente, uma outra vertente que eu acho importante para gerar um engajamento. Funcionário, para ele se sentir pertencente, ele se sentir parte efetivamente de uma organização, porque a organização é como um corpo, composto por células que são as pessoas. Não é? E para ele se sentir pertencente e parte disso, é importante que ele tenha uma visão sistêmica de como a coisa funciona. Isso é importante especialmente nas grandes organizações. Mas mesmo nas pequenas organizações, existem uma série de coisas que muitas vezes o funcionário não sabe ou não vê. Então, uma ferramenta que eu recomendo muito aos líderes para que eles possam fazer esse engajamento, né, ou propiciar esse engajamento das suas equipes, é uma ferramenta chamada o modelo de negócios, né, conhecida como Canvas, onde
a gente consegue enxergar numa folha de papel, de uma maneira muito simples e muito fácil, como é que aquela organização gera valor para a sociedade. Não é? E nesse processo, na construção dessa ferramenta, o funcionário vai ter uma oportunidade de compreender quem que é efetivamente o cliente que a empresa atende. Qual é o perfil dele, quais são as necessidades dele, quais são as dores que ele tem, que a gente consegue resolver. E ao perceber isso, ele começa a ter uma clareza sobre a proposta de valor que essa organização tem a oferecer ao mercado. E aí ele vê também como é que essa proposta de valor ela é comunicada, como é que ela chega lá na ponta no cliente, para o cliente saber, poxa, olha, a organização tal tem aquele produto ou aquele serviço que eu estou procurando que vai resolver o meu problema. Uhum. E nesse processo, obviamente, se cria um relacionamento com eles que varia muito de negócio para negócio, né? A gente teve que fazer uma mudança muito forte agora por conta do Covid para os meios digitais. Então, muitos atendimentos que eram personalizados, você ia lá no balcão, hoje foram substituídos por compras via internet, por sistemas hoje os robôs, né? Os robôs entraram para valer agora no processo de interação entre cliente e fornecedor ou prestador de serviço, né? Onde ele, inclusive, pode ver quais são os recursos que a empresa tem que ter para conseguir gerar aquela proposta de valor. E dentro dessa lógica, com esses recursos, quais são as atividades principais que precisam ser executadas. E aí que ele vai perceber aonde que ele entra. O papel dele, a importância do papel dele na construção, ou na produção, ou na entrega naquela proposta de valor que vai dar para o cliente final. Lembrando que isso, obviamente, não dá para fazer sozinho, tem uma série de parceiros que vem por trás. Então, de quem que a gente depende? Dos fornecedores, instituições financeiras, entidades de classe, organizações de suporte e apoio, como o Sistema S, SEBRAE, SENAC, SESI, SENAI, etc. E por aí vai. Não é? E para que essa cadeia de valor ela consiga se manter e ter sustentabilidade, é importante ele também perceber, poxa, quais são as fontes de receita que a gente tem, como é que a gente consegue ter uma contrapartida por todo esse valor que a gente oferece para o mercado, para que a gente consiga e possa ter continuidade disso ao longo do tempo, que a gente consiga ajudar a resolver esse problema das pessoas pelo mundo afora. Então, quais são as diversas fontes de receita que a gente pode ter? E muitas vezes esse é um momento interessante em que os funcionários podem trazer ideias que o empreendedor não viu. Mas a maioria das pessoas ainda tem medo de abrir isso para suas equipes. Porque aí eles vão querer, vão tirar vantagem, vão querer tirar uma casquinha, vão me roubar, esse tipo de coisa. Então, volta para o líder. Exatamente. Volta para o líder. Né? Olhe no espelho. E isso muitas vezes é doloroso, tá? É doloroso a ponto de fazer a gente chorar, tá? E isso faz parte do processo de crescimento. Faz parte. A gente conseguir enxergar algumas coisas que não nos servem mais. Valores que a gente trouxe, crenças que a gente trouxe, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, que eram válidos lá atrás, em 1900 e bolinha. Gente, nós estamos em 2020, o mundo mudou muito. Exatamente. Mudou muito. É isso então, aí, é importante Tom. a gente poder atualizar isso, sabe? Isso aí. E você falou no início da live, né, sobre esse senso de dono, né? Qual que é a relação que tem desse senso de dono com o espírito empreendedor, intraempreendedor? É total. É total. É total. A pessoa que ela tem esse senso de pertencimento, que ela tem esse senso de dono do negócio. Eu sou um entre aspas, né, co-hífen dono desse negócio aqui, ou desse processo, dessa parte que me cabe fazer, para garantir que o sistema todo funcione e gere valor para as pessoas. Então, eu entendo que é total. À medida em que eu me vejo, me percebo como dono do negócio, ainda que eu não seja de direito passado,
E aí cabe, evidentemente, aos donos do negócio, à medida que eles começam a criar esse ambiente de abertura, buscar maneiras de, de motivar e de retribuir, de dar a devida contrapartida aos funcionários que realmente se destacam e que fazem a diferença. Né? Seja através de programas de comissionamento sobre vendas, de incentivos, de bônus, promoções, enfim, aí cada caso é um caso. Né? Dinheiro, muitas vezes, é a terceira ou a quarta coisa que interessa para eles. A maioria dos empresários ainda pensa, não, dá um aumento para ele aí, dá uns R$ 200 no salário dele. Não é isso que ele quer. O funcionário quer muito mais do que isso, ele quer reconhecimento do trabalho que ele está fazendo, ele quer se sentir útil. E à medida em que ele tem a visão do todo, compreende a empresa, como é que ela funciona, entende como é que ele consegue colocar as competências, a experiência e o conhecimento que ele traz a serviço da empresa, que por sua vez vai gerar um produto ou um serviço de melhor qualidade, que vai atender de uma maneira melhor o cliente, ó, aí você entra num ciclo virtuoso, né? Muito bacana. Isso, Thomas. Então, E acho assim fundamental, né, nesse período que nós estamos, em que os empresários muitas vezes se veem numa situação, num beco sem saída, né? Às vezes muitos casos que eu percebo de empresários que não têm outra situação que além de demitir, né? Então isso aí a gente vê com muita frequência. E eu vejo, eu percebo também que há uma certa comodidade desses profissionais que estão trabalhando remotamente, deixando todo o ônus, né, do negócio com o próprio empresário, sem se colocar sim. à disposição para poder transformar, para ajudar a fazer algo diferente, para fazer algo a mais, né? Então, eu vejo muito isso acontecendo. Como é que você vê isso? E o que, que você acha que esses profissionais que ficam mais passivos, né, poderiam fazer para, eventualmente, até tirar, ajudar o empresário a sair dessa situação desfavorável que nós estamos? Gilvan, veja, eu já fui empregado, né? Trabalhei, comecei a minha carreira como funcionário. Né? Eu sou da geração em que o modelo era ser um bom funcionário. Né? Meu grande objetivo de vida era alcançar uma posição de liderança máxima numa empresa tal e me aposentar como isso. Eu sou dessa geração. O que eu percebi é que o meu relacionamento e a minha postura com a organização, claro que tem a minha cota, porque tem gente que é acomodada mesmo e que não quer nada com nada. Isso é um fato. Né? E esse é um fato que, às vezes, a gente consegue detectar no processo de recrutamento e seleção. Uhum. Agora, a pessoa que já está trabalhando na empresa tal, e está vendo isso tudo que está acontecendo aí agora, é um momento de reflexão que vai muito dos valores e dos objetivos individuais de cada um. É muito difícil eu responder por alguma pessoa, por algum profissional que está contratado para uma empresa, que teve, por força do isolamento social, que baixar suas portas, não teve a capacidade ou a velocidade de conseguir enxergar alternativas para navegar nesse contexto. Né? Eu vou citar um exemplo. Eu, os meus pais moram em Santos, no litoral de São Paulo, e eles já são de idade avançada, e a gente fez um acordo com um restaurante, que é um restaurante comercial, que atende na rua, um serviço por quilo, muito bem feito e tal, que fizesse entregas lá. Quando chegou a pandemia, eles suspenderam. Eu perguntei, poxa, mas vocês não fazem entrega? Vocês não fazem marmitex? Não, não, a gente só vende por quilo. E ficaram uma semana parada. Eu tive que buscar uma outra alternativa para eles. Mas aí eles conseguiram, inclusive com os próprios funcionários deles, achar uma maneira, ok, vamos começar a fazer um processo de marmita para entrega. Eles não tinham cadastro de clientes, não, né, tiveram que fazer todo um trabalho
de, de mapeamento de mercado para começar a inserir nessa nova, né, nesse novo modelo de trabalhar. Né? Hoje, lá em Santos, eles voltaram a trabalhar atendimento ao público com restrições e etc., mas abriram uma nova vertente. E aí, a questão do funcionário é o seguinte: o gerente, o dono que se vire, se ele quiser me mandar embora, ele que me mande, vai pagar os direitos. Gente, são escolhas que a gente faz. E o é importante a gente ter clareza que as escolhas que a gente faz, elas afetam o nosso presente e afetam o nosso futuro. Então, isso vai muito da maturidade da pessoa. Né? Vai muito da maturidade e da índole dela também. Uhum, muito bom, muito legal. Eu gostaria de abrir esses últimos minutinhos aí para perguntas, para considerações finais. A Flávia fez uma pergunta também, que esse perfil do intraempreendedor, ele é mais ligado à motivação da pessoa e não da empresa, certo? Aí ela concluiu, senão a pessoa não mantém a motivação dela, certo? Sim e não, porque isso é uma combinação de fatores, Flávio. É evidente que isso vem da própria pessoa. Né? A pessoa que tem essa pegada, que tem esse ímpeto interno, né? Essa vontade de fazer, se ela está num ambiente, numa empresa, onde ela tem espaço para colocar essa energia em movimento, a coisa cresce. Agora, se ela entra numa empresa que não pode, ou tem aquele chefe que tem medo de perder o lugar dele, porque eu tenho um jovem estagiário que é esperto, ativo, tá, vem com um monte de. Já é todo digital, sabe mexer com computador, sabe mexer com internet, e o líder lá, mal e sabe mandar e-mail, é complicado. Né? Então, ele tolhe a pessoa, vai muito de uma combinação de fatores entre a natureza comportamental, né, do indivíduo, e aí a gente entra numa seara que o Gilvan e eu adoramos muito também, que é a questão da educação. Né? Qual é a educação que essas crianças, essa nova força de trabalho, vem recebendo ao longo do ano, ao longo da vida deles, aliás. Né? Eles vêm sendo preparados para serem bons empregados e não para serem bons empreendedores. Mas o mercado mudou, o mundo mudou, e as escolas continuam dando as aulas do mesmo jeito. Então, os alunos que não têm a iniciativa de buscarem um complemento na sua educação, de formação, e hoje tem tanta possibilidade, gente, com a internet, é uma coisa louca, né? Tem todas as opções, tantos cursos que podem ser feitos, mas tem que partir da pessoa, né? Eu sou o arquiteto da minha vida, eu é que determino o que vai acontecer comigo. A autorresponsabilização é um fator fundamental. E nesse momento hoje, além disso, né, a gente tem um desafio muito grande, que são as chamadas soft skills, ou seja, aquelas habilidades de como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. Porque o mundo mudou. O mundo pede hoje novas competências, por exemplo, solucionar problemas e assumir a responsabilidade é um dos soft skills mais requisitados. A capacidade de trabalhar em equipe. A turma do eu sozinho, gente, você pode até ir mais rápido, mas você não vai mais longe, não. Não é? A questão da liderança, gerenciamento, autogerenciamento, de eu me perceber que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Uma outra atividade, né, um outro desafio gigantesco é a questão da resiliência, a capacidade da gente tomar pancada, compreender que não é uma coisa pessoal, que é uma situação que aconteceu, e a gente voltar e continuar a seguir adiante. Porque a vida, gente, a vida é hostil. Sinto muito, essa é a grande verdade. Desde a época do Homem da Caverna. Você sai lá, você corre o risco de ser comido por um lobo. Hoje em dia, são outros lobos que rondam por aí, mas a vida é hostil e a gente toma pancada o tempo todo, o dia inteiro. Né? E dentro dessa resiliência, a gente tem uma capacidade de exercitar sociabilidade, de eu conseguir conviver com pessoas cultas, com pessoas simples, humildes, com pessoas de muitas posses, pessoas sem posse. Eu tenho essa capacidade de me relacionar muito grande.
Um outro desafio nos dias atuais é a alfabetização digital. Quantas pessoas estudadas, educadas, bem instruídas, são literalmente analfabetos digitais? Uhum. Sabem, quando muito, fazer um post no Facebook ou no Instagram, mas a tecnologia vai muito além disso, muito além disso. Como é que eles podem usar a tecnologia a seu favor e a favor de seus negócios, automatizando processos que até então demoravam e tinham um alcance limitado e hoje com automação podem ser expandidos a nível mundial. Não é? É Então, isso aí, esse Tom. pensamento transdisciplinar, né, da gente conseguir enxergar além do quadradinho onde eu atuo e Uhum. chegar à imagem grande é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? É assim, a Daniela ela perguntou como aplicar a escuta, né, que você falou no início da live. Uhum. Essa é uma boa pergunta. Como aplicar a escuta? Isso requer uma habilidade ímpar de pôr o pé no freio e estar presente. Estar presente nesse momento. Né? O mundo na dinâmica que a gente vê, a gente está correndo, correndo, brrr, mil coisas pensando ao mesmo tempo e a gente está atropelando, olhando as coisas lá na frente e muitas vezes esquece do que está acontecendo aqui no nosso entorno. Então, eu acho que a minha dica, primeiro passo, para fazer uma boa escutatória, para uns 5 minutinhos, vai no banheiro se for. Faz o exercício de respiração. Respiração. Fecha o olho, inspira, aliás, expira primeiro, bota todo o ar velho para fora, inspira. Expira, inspira. Acalma, acalma, assenta, aterra. Para aí se permitia fazer esse exercício da escuta. E é um processo, é um aprendizado. Né? Quem não está acostumado vai estranhar muito no começo, vai ficar com os faniquitos. A pessoa vai falar, você já vai responder por ela. Né? Tem muita pessoa que gosta de... Não, porque eu sou um cara inteligente, eu sei o que ele vai falar. Às vezes não é isso. Então, às vezes, a gente tem esse nível de ansiedade que não nos favorece, não nos ajuda. A Flávia Não também sei se respondi pergunta. bem, Daniela, mas é a dica que eu dou. Para respirar, assenta, concentra no presente e ouça, Isso. com o coração aberto, com os dois ouvidos, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, simplesmente ouça. E deixa a pessoa falar até terminar. Só complementando também, né, o que eu faço no dia a dia para desenvolver essa escuta o desenvolvimento da própria empatia, né, se colocar no lugar do outro, esperar a pessoa terminar de falar para então falar, evitar de ter aquela, aquela poluição mental que enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando qual resposta que a gente vai dar, fazer um trabalho mais de serenar a mente para Sim, escutar de forma genuína o que a pessoa está falando. Né? Por mais, vamos dizer, apertado de trabalho que você esteja, dá esse tempo para a pessoa, porque muitas vezes, ao impedir que uma pessoa fale no contexto total, pode, às vezes, nos levar para situações desagradáveis no futuro. Então, é importante a gente verdade. ter essa escuta ativa, e isso não é algo que a gente faz de um dia para o outro. É um Não, processo de desenvolvimento. E não é um processo simples. Eu digo não. que eu posso falar porque eu tive muita dificuldade e ainda estou no processo de desenvolvimento de ter uma escuta ativa. E Uhum. isso vai melhorando a cada dia. E eu vejo que não tem fim, não. Mas isso não é para desanimar, é para motivá-los e mostrar que não é fácil e por isso nós temos que ter persistência para desenvolver a escuta ativa. É focar Verdade. naquilo, no presente, a presença, e escutar genuinamente o que a pessoa fala. Né? Então, isso aí é algo Uhum. que bom para ser buscado continuamente, né? Verdade. Deixa eu ver aqui. Mais uma última pergunta da Flávia. O profissional precisa se sentir parte da empresa, mas muitos não sabem se o valor para nunca, mas muitos não sabem seu valor para a empresa.
Ou seja, o profissional precisa se sentir parte da empresa, mas muitos não sabem do seu valor para a empresa. Nós temos aí 3 minutinhos, Thomas, se você puder responder essa em 1 minuto, porque aí nós vamos fazer um fechamento, por favor. Pois é, eu volto a dizer que isso é reflexo de uma comunicação falha entre a liderança e os colaboradores, os funcionários. Né? A prática do feedback, do líder dar feedback para a sua equipe sobre o desenvolvimento das suas atividades, é uma função essencial para a construção da equipe, para o engajamento da equipe, para permitir essa sensação essa criação de pertencimento. E na medida em que ele abre a caixa de Pandora, mostra para a equipe de uma maneira clara, sistêmica, como é que a empresa funciona e aonde que o colaborador contribui, ele vai perceber qual é o valor que ele tem. Não sei se respondi adequadamente. É por aí. Nossa, eu quero... Nós estamos nos minutinhos finais, né? O Instagram daqui a pouco vai falar boa noite. É isso aí. Quero que você fale o seu Instagram, Thomas, para as pessoas te seguirem, por favor. Ah, sim. O meu Instagram, ele é em alemão, ele é difícil. Eu vou digitar aqui, que eu acho que é mais fácil. É Thomas Auerbach. E se escreve assim, ó, Thomas Auerbach. Pronto, tá ali. Muito bom, muito legal. Para mim, é sempre uma honra conversar com você, né, nos momentos que nós temos de discussões sobre as questões do trabalho e sempre aprendendo juntos, né? Você é um grande professor, uma honra te receber aqui e agradeço também a todos os participantes. Quero dizer também que a partir de agora, toda semana estarei fazendo uma live com o tema desenvolvimento de carreira e eu quero que vocês estejam ligados no meu Instagram, gilvansilva.valorizarte, e aí nós vamos poder desenvolver grandes assuntos nesse tema importante na atualidade, que é o desenvolvimento de carreira. Tá? Agradeço a todos. Thomas, 30 Obrigado, segundos. Gilvan, pela oportunidade. Um bom final de feriado para vocês e amanhã a vida continua, com Covid e tudo. Um abraço a todos. Tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gilvan. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite para vocês e até a próxima.